Agora a gente passa para o espaço do segundo bloco de perguntas entre as chapas. Relembrando que a pergunta tem um tempo de 1 minuto, resposta 2 minutos, réplica e tréplica 1 minuto. A primeira rodada é a chapa 2, que pergunta para a chapa 3. Parabéns pela fala dos colegas, sempre é muito bonito ver vocês falar, vocês falam muito bem, só não vejo a prática, né, acontecer. Eu queria fazer uma pergunta para a chapa 3, em relação às deliberações da ABEAD, e quais são as ações que vocês consideram mais importantes relacionadas à qualidade do ensino no curso à distância. Então, se a chapa apoia as questões de deliberação da ABEAD, e quais dessas ações vocês consideram as mais importantes relacionadas à qualidade de ensino nos cursos à distância? Bueno, camarada Denis, o fato é que a gente defende qualquer tipo e natureza de organização que tenha legitimidade e que signifique o poder popular. Se a associação do ensino à distância tem uma contribuição para dar na qualificação do seu ensino, evidentemente que nós não somos autoritários e nem déspotas esclarecidos de imaginar que nós vamos posicionar ao contrário. Nós entendemos que os estudantes têm a liberdade e a condição política de opinar e de construir as posições que acha melhor para a sua qualificação. Agora, no nosso entendimento, e evidentemente que o ensino à distância ele é uma modalidade nova, e por isso as contradições estão surgindo agora, e evidentemente que existe, no nosso entendimento, dois princípios, vamos dizer assim, que com certeza refletem aqui, no ensino presencial e no ensino à distância. Quais são eles? O primeiro é o acesso à universidade. Nós temos que garantir que mais brasileiros possam acessar o ensino superior. O outro ponto é a política de permanência. Se nós atingimos já um bom patamar nesses últimos 10 anos de evolução de ofertas de vagas no ensino superior, por outro lado, ter esses estudantes na sua plenitude, para garantir a sua formação, e muito menos poucos deles acabam conseguindo se formar. Ou seja, esses dois princípios a gente não abre mão, do acesso ao ensino superior e do combate à evasão. Não respondeu muito bem a minha pergunta, mas tudo bem, fica a critério das pessoas. A nossa chapa ela tem de incentivar e propagandear o ensino superior, o ensino à distância. Porque a dificuldade que o aluno tem no ensino à distância é o reconhecimento. Ele se forma, o mercado de trabalho não reconhece o profissional, entendeu? Acha que, por ser um ensino à distância, ele não tem a mesma qualidade do ensino presencial. E no caso acontece muito pelo contrário, se não é a mesma, até muito maior, porque o aluno ele precisa buscar buscar mais conhecimento, porque o conhecimento não é muito claro, a dificuldade de contato com o professor não é muito boa, né? O tutor muitas vezes não compreende muito bem o assunto, né? Então o que a gente propõe é incentivar e divulgar, né, a qualidade que o ensino à distância tem, e divulgar que esses alunos que estão se formando têm qualidade e capacidade de entrar no mercado de trabalho. Bueno, como diz aquela frase, né, daquele grande poeta, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Se o camarada aqui está criando uma falsa polêmica, bueno, nós queremos fazer o debate real dessa universidade e queremos requalificar, e nós temos clareza de que o ensino à distância é estratégico na reformulação da nossa universidade, porque é uma modalidade nova, é algo que surgiu há menos de 10 anos, e nós entendemos todas as limitações que o estudante de ensino à distância passa, de todas as suas insuficiências, e estamos dispostos a contribuir a fazer um debate pleno, concreto, mas agora, não da forma como coloco os colegas aqui que já se anteciparam e já tiveram uma primeira comunicação com os colegas de ensino à distância. Isso causa um desequilíbrio, evidentemente. Nós estamos aqui... Acabou o tempo. Desculpa. Chapa 1, pergunta para a chapa 2. Alex, 1 minuto para... Bom, pessoal, existem algumas coisas que ficaram para trás que deveriam ser relembradas.
A minha pergunta que vai para o Denis agora é uma pergunta baseada no tempo que ele foi gestão antes de nós. A chapa atual do DCE é a chapa que ganhou a eleição o ano passado, justamente da chapa em que o Denis e o próprio presidente da atual candidatura era presidente da candidatura de reeleição na outra época. E naquela época eles fizeram muitas carteirinhas, e inclusive gerou muito problema durante o ano todo as carteirinhas dos polos EAD. Eu gostaria de saber se em algum momento eles pretendem devolver a carteirinha, o dinheiro da carteirinha que eles não devolveram até agora, ou então se eles vão fazer algum modo de fazer um ressarcimento para essas pessoas que estão bem indignadas até hoje, porque o dinheiro foi usado para qualquer coisa, menos para carteirinha. Eu não era a pessoa encarregada na gestão, mas assumo. A gestão que eu fiz parte teve pontos positivos, mais pontos positivos do que negativos. A chapa ela foi na nossa gestão que foi adquirido o terreno da nova construção da Casa Estudante. A atual gestão não conseguiu cobrar a atuação e a criação da nova Casa Estudante. Foi na nossa gestão que foi criado a nova modalidade de bolsa auxílio moradia, que hoje a universidade doa R$300 para os acadêmicos que não têm condição, porque a Casa do Estudante não comporta esse número de alunos. Deve ser feito sim um ressarcimento e todos aqueles alunos que sofreram com a não entrega da carteirinha serão ressarcidos e nós vamos fazer uma proposta de carteirinha express, vai ser feita no ato. Nós vamos direto nos polos fazer as carteirinhas no ato e as pessoas que fizeram a carteirinha na nossa gestão e não receberam a carteirinha não precisarão pagar a carteirinha nessa próxima gestão. Bom, pessoal, pelo menos aqui nós já fizemos mais uma conquista da gestão Todas as Cores. Aqueles que foram enganados e roubados, que até agora não tiveram um meio de ser ressarcido, podem ser ressarcidos agora. Manda um e-mail lá, entra no site da gurizada lá, da Chapa 2, e diz assim, ó, eu quero o meu dinheiro de volta, mas não vota neles agora, porque se tu votar neles e esperar que eles façam essa carteirinha express, eles vão te cobrar 30, 40 reais por essa carteirinha express, e se 5 pilas já foi, meu amigo, tu sabe que esse outro valor não vai voltar tão cedo. E outra coisa, casa de estudante não foi comprada com o dinheiro que vocês deram, foi comprada com o dinheiro do MEC. E o auxílio moradia que vocês conseguiram 60, hoje em dia tem mais de 280. E eu não estou falando nada disso aqui, porque todo mundo sabe, até o Vladimir que está aqui do meu lado, se indigna com essas mentiras e falácias que vocês falam. Vocês não deram dinheiro para nada. Inclusive a prestação de contas de vocês não foi aprovada até agora. Só um show custou 8 mil reais. A prestação final de contas de vocês está em 4 mil. Pouca vergonha é pouco. É incrível vir te falar isso aí, detetives, né? Eu acho que tem que olhar pro teu umbigo e ver o que tu anda fazendo. Só falando muita mentira, cara. A chapa de vocês fala muita mentira, entendeu? Chama as pessoas, confunde o estudante, tenta ludibriar o aluno, e não é bem assim que acontece. Ninguém tá falando que o DCE deu dinheiro para nada, entendeu? Uma coisa é tu cobrar, reivindicar, entendeu? O terreno tá lá parado porque vocês foram incompetentes e não cobraram a construção da nova Casa Estudante, entendeu? A nova modalidade de bolsa foi conquistada por nós, sim, entendeu? Nós não estamos aqui cobrando, fazendo que nem vocês fazem. Houve um transporte do centro para o ângulo, que a universidade montou, e vocês vêm mentir dizendo que foi vocês que fizeram. Entendeu? Então não é bem por aí. Nós não estamos querendo enganar ninguém, estou assumindo aqui. O erro que foi feito vai ser resolvido e as nossas propostas são bem melhores. Nós aprendemos com os nossos erros e vocês querem a terceira vez tocar o DCE e não conseguiram tocar nas 2 vezes que vocês tocaram. Terceira rodada é a chapa 3, que pergunta para a chapa 1. Vladimir, 1 minuto. Bem, primeiramente vou tentar falar rapidamente sobre essa questão da Bolsa Moradia e da Casa Estudante, que eu acho que é importante a gente ser honesto e franco com os estudantes que a gente quer ter a sua legitimidade. Casa de Estudante, Bolsa Moradia, gente, meu Deus do céu, isso são editais públicos, não é mérito de nenhuma gestão aqui, tá? Primeiro. Segundo, queria colocar para o Alex aqui, que eu acho que não tem como não tocar. Alex, a questão do Congresso de Estudantes, eu acho que é um ponto que as 3 chapas aqui têm convergência que ele tem que existir. Mas, e com a presença dos estudantes de ensino à distância, mas, sinceramente, companheiro, um Congresso marcado em data de feriado, eu não sei como é que pode funcionar. Eu não sei como é que pode ter legitimidade. Reconhecemos a importância do ensino à distância e tem que vir em todos os debates. Vocês que não estão olhando, vocês têm que vir em todos os debates, tem que acompanhar. Agora, em data de feriado, gente, vamos ter bom senso. Bom, Vlad, é assim, ó. Para explicar para quem está nos vendo agora, só para relembrar, não é nem para explicar.
os moldes em que foi construído o Congresso de Estudantes foram deliberados pelo Conselho de Diretórios e Centros Acadêmicos e a gente estava lá. A gente viu que não era o melhor formato porque não agradou a todo mundo. A gente sabe disso. Uma das falhas que a gente teve nesse congresso foi de marcar ele para um feriado, sim. A ideia inicial era ser no final de semana, ter 2 dias para se fazer isso. Só que no momento em que a gente fizesse em 2 dias, o nosso prazo de gestão estava se esgotando e se esgoelando devido às outras atividades que a gente tinha. E aí havia a ideia de se cortar e se sangrar isso. E a gente não quis perder essa oportunidade, porque a gente sabia que as pessoas da educação à distância estavam querendo muito vir. É uma necessidade muito grande de trazer essas pessoas para conhecer a universidade. Nós conseguimos fazer isso. E não estávamos pensando em eleição de DCE. Nós não trouxemos eles aqui para pedir o voto deles. Nós trouxemos eles aqui para te ouvir, para ouvir o Denis, para ouvir qualquer um que estivesse indo lá e para que falassem também. E falaram. E foi muito bom. A gente sabe que o primeiro que a gente faz nunca é bem feito. Tudo é assim. O primeiro passo foi dado. Entramos para a história dessa universidade ao realizar o primeiro congresso. No segundo passo, teremos o segundo melhor congresso e depois o terceiro, o quarto e assim vai. Com mais gente. Nós temos aí um número gigantesco de pessoas na universidade que precisam ser inseridas. Não só da educação à distância, mas do presencial. Tu viu que o número foi baixo dos nossos colegas aqui. Mas nós precisamos fazer isso como? Através dos centros acadêmicos, do diretório acadêmico, como nós já fizemos esse ano, de um modo melhorado. Aprendemos com o primeiro e sabemos que devemos fazer com outras regras, com outros posicionamentos. Só que o DCE, em momento algum, disse foi discutido no centro de diretórios, no Conselho de Diretórios e Centros Acadêmicos, e isso foi uma deliberação daquele conselho. Quem ganhou foi a maioria, não foi a unanimidade. Por isso, deu no que deu. Bueno, é importante esse ponto que o Alex colocou em maioria e aprovação do Congresso no Conselho de Ideias. Primeiro, porque esse Congresso no Conselho de Ideias ele foi aprovado por um voto de diferença. Por um voto. Tá? E isso, Alex, nós temos que ter uma razoabilidade aqui. Eu fui uma das pessoas e os colegas da economia e de outros DEAs que se levantaram e propuseram para o DCE não realizar esse congresso, porque parecia coisa de final aqueles prefeitos no final de gestão, que está acabando de gestão e quer passar tudo. Não dá para ser assim, gente. Um congresso, no nosso entendimento, tem que ser um congresso para reformular o estatuto da entidade, para incluir vocês nesse debate, para vocês fazerem parte da manobra. É isso. Bom, eu concordo contigo, Vlad. Eu acredito assim, ó, que o que nós fizemos na intenção não foi de simplesmente cumprir a tabela. O que nós fizemos foi algo para tentar chamar as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estar aqui. E tu estava o ano passado também no DCE, junto com o Denis. Não, direito de resposta. E aí, e aí depois tu vê. E aí, vocês na mesma chapa que estavam, não fizeram a articulação de trazer essas pessoas. Nós, quando levamos para lá e vocês perderam por um voto a realização desse congresso, é simplesmente porque a democracia venceu. Às vezes a democracia é 200 contra 1. Às vezes a gente ganha por 1 na democracia. Mas é o que funciona. É assim que funciona. A gente consegue direito de resposta no prazo de 1 minuto. Tá contando. Não, evidentemente que não há nenhum farisaísmo aqui em alguém né, colocar alguma coisa que não faça sentido. Tá bem, entendeu, Alex? Eu acho que se não tem isso claro, é importante esclarecer, mas da minha parte, eu não faço parte de gestão, nunca fiz parte de gestão de DCE nenhuma. Faz talvez 2 anos que eu não participo compondo em chapa e coisa e tal, de eleição de DCE. E pelo que eu sei, a universidade, todos têm o seu direito à participação. E pelo que eu entendo, eu não tenho meus direitos políticos cassados. E nenhum de nós aqui tem. Então eu tenho o direito a participar do processo como qualquer outro estudante tem. E vou além. Nos últimos 2 processos, a única participação que, na minha parte, que eu fiz foi de comissão eleitoral. Né? Inclusive para garantir que vocês, do ensino à distância, pudessem votar na eleição passada, que o nosso camarada aqui não deixou. Então prestem atenção. Só pedir, quando vocês forem fazer a transmissão do microfone, dê uma segurada para a gente fazer a troca do cronómetro aqui.